outra forma da gente estar trabalhando com o display de 7 segmentos é utilizando vetores e matrizes. Tá, mas o que seria isso? O que é isso, né? Então, vetores. Vou passar para o quadro para explicar o que é um vetor. Então, estou indo para o quadro. Então, o que é um vetor? Acredito que a maior parte de vocês já sabe o que é uma variável, já compreendeu o que é uma variável. Então, a variável... Deixa eu mudar aqui para preto. Então, uma variável é um espacinho da memória que a gente vai colocar um valor. Então, aqui, ó. Nesse caso, vamos colocar o número da variável de num. Então, a variável num, dentro dela, vai ter o valor... Vamos colocar o valor 2. 2 não, 2, né? 2, W não. Então, dentro da variável num tem o valor 2. Então, isso é variável. É um conceito que a gente já entende. Ok, o vetor é bem parecido com isso, porém muda uma coisa. Em vez de você ter uma variável, um número aqui dentro da variável, você pode ter vários números dentro do vetor. Então, o que é isso? Então, aqui, ó, você vai ter o vetor também vai ter um nome. Então, o vetor vamos aqui colocar de v, vamos colocar o nome de num vetor. Num vetor, aqui num vetor é o nome desse vetor, ok? Só que em vez de ele ter um espaço para armazenar uma variável só, nós podemos criar vários espaços aqui dentro. Então vamos criar aqui, vamos colocar um vetor com 3 posições. Então aqui, ó, uma posição, 2 posições, 3 posições e deixa eu apagar ali embaixo. Não, preencher não. Tá, vamos deixar o vetor com 4 posições. Não calculei bem aqui o... Deixar ele com 4 posições, ok? Então esse vetor aqui tem 4 posições. Então em cada posição eu posso escrever um número, ok? Então aqui, ó, a gente pode colocar 2. Aqui na segunda posição aqui a gente pode colocar 3. Aqui no próximo a gente pode colocar 8. E aqui a gente pode colocar 100. Então, ó, nessa variável aqui a gente só pode colocar um valor. Nesse vetor a gente pode colocar quantos valores a gente quiser. Só que para colocar todos os valores a gente precisa declarar. Então, para declarar aqui a variável, a gente colocava, exemplo, nesse caso, int num, né? Então aqui seria int caramba, peraí. Então nesse caso aqui seria peraí, int num, porque a gente está trabalhando com inteiro aqui. No caso do vetor, a gente também pode colocar int como o tipo da variável. Então int, só que a gente tem que deixar explícito também aqui o quanto de valor que vai ir no... Quantos valores a gente vai armazenar. Então aqui, ó. Então é vetor, aqui nesse caso seria 4. Então a gente quer armazenar 4 valores. Então a gente tem que colocar 4 aqui. Abre colchetes, 4. Ok? Então tem que declarar quantos valores a gente quer colocar dentro do vetor. Então se a gente mudasse aqui para 5, ele ia adicionar mais um valor aqui, ok? Então, nesse caso é num vetor, abre colchetes, 4. Daí você vai ter 4 espaços aqui dentro do vetor. Tá, agora você pode estar se perguntando, tá, e como que eu faço para acessar esse valor? Eu quero printar 8 na tela. O que eu vou ter que fazer? Para você printar 8 na tela, deixa eu tirar aqui a variável, para não confundir. Então, para printar esse 8 na tela, eu vou ter que fazer assim, ó. Vou colocar lá serial print, se for o caso para printar no monitor serial, né? Serial print, para mim acessar o 8, eu vou ter que colocar num vetor, abre colchetes, né? Abre colchetes, e onde ele está? Então ele está aqui no 2. Daí você pode perguntar, mais 2? Ele está no 3, né? Na posição 3. Então, na programação, na maior parte das linguagens de programação, sempre começa do zero. A gente sempre começa contando do zero. Então, essa posição aqui é essa posição aqui é a posição 0.
A próxima é a posição 1. A próxima, posição 2. E a próxima, posição 3. Deixa eu arrumar aqui. Ok? Então, a primeira posição aqui nesse caso é o 0. Corresponde a 0. E assim por diante. Então, o 3 aqui é a posição 1. O 8, posição 2. 100, posição 3. Então, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Ok? Então, o 8 está na posição 2. Então, se a gente quer printar 8, se a gente quer utilizar o valor 8, a gente vai colocar num vetor, abre colchetes, 2. Então, isso é vetor. Então, vamos voltar lá para o Tinkercad e declarar lá no Arduino, para ver como que trabalha com vetor. Então, aqui a gente, vamos declarar aqui, vamos tirar esses define aqui. Declarar aqui, então, int, colocar pin não, vamos colocar LED. Quantos LED a gente está trabalhando? 7, né? Então, LED 7. É igual, abre chaves, agora tem que colocar os pinos que ele está. Então, o primeiro está no 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai até o 8. Então, aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Ponto e vírgula aqui. E vamos declarar aqui, em vez da gente ter que digitar linha por linha aqui declarando os pinos, vamos fazer um for para fazer essa declaração. Então, for, aqui é a variável de controle, deixa eu colocar aqui então, int i é igual a 0. Então, for i é igual a 0. Enquanto i for menor que 7, faça i mais mais. Então, aqui a gente abre as chaves, vai fazer pin mode LED, abre colchetes, i, vírgula, output. Então, o que ele vai fazer aqui nesse caso? Então, o i vai começar no 0, então aqui ele vai vir pin mode LED 0 é igual ao output. Então, ele vai pegar aqui o pino 2, que está na posição 0, e vai definir como output. Daí ele vai voltar aqui para o for, para cima, né? Vai fazer i mais mais, então i vai virar 1. Então vai fazer pin mode LED 1, vírgula, output. Então qual que é a posição 1 aqui? A posição 1 é o 3. Então LED que é igual a 3, né? O LED que está no pino 3, vai ser igual ao output. E assim por diante, ok? Então é assim que funciona os vetores. Eles facilitam muito, eles diminuem muito o código. Então vamos ver se ele está funcionando. Então aqui, ó, 0, o primeiro é 0. 0, pronto. Que é um... É LED, né? LED. Deixa eu copiar aqui. Daí fica mais fácil. Então, LED 1, LED. Daí eu só mudo a letra. O número aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos executar. Agora para ele acender aqui. Então, acendeu todas. Então, tá funcionando. Ok? A gente pode fazer a mesma coisa aqui, tá? Em vez de a gente digitar tudo aqui, a gente pode copiar esse for aqui. A gente copia esse for. E faz daqui também. Então, vamos pegar aqui um digital write. Copia esse digital write aqui. E coloca aqui. Vamos colocar i. E ele vai acender todas. Ok? Então, ó, deixa eu executar. Então, acendeu todas também. Então, se a gente quiser que ele faça o número 0, vamos colocar até só o 6. Daí ele faz o número 0. Ok? Agora, outra coisa importante também são as matrizes. Então, ó, aqui nesse caso a gente conseguiu usar o vetor para declarar os pinos. Só que para digitar cada número tem uma sequência diferente. Então, como que funcionam as matrizes? Deixa eu voltar lá para o quadro para explicar. Então, as matrizes. Os vetores, você tem uma dimensão aqui. Então, você só vai ter um valor aqui que você vai passar aqui para conseguir o valor que está armazenado na posição. Então, aqui se eu quero 8, eu passo só o 2. Eu quero 100, eu passo o 3. Ok? As matrizes, você vai adicionar mais uma dimensão nesse vetor. Então, ó, vamos colocar aqui mais uma dimensão. Então, ó. Então, fiz errado ali. Pera, deixa eu voltar aqui. Então,
Pera aí. Aqui, ó. Então, isso daqui é uma matriz. Para declarar a matriz é o mesmo jeito aqui. Então, o vetor, a gente usava o vetor aqui igual a 4, né? Então, aqui, em vez de a gente usar só uma dimensão, ele vai usar mais uma. Então, vamos colocar aqui 2. Então, ó, ele vai ter 4 linhas e 2 colunas. Ok? Então, sempre a gente coloca a quantidade de linhas primeiro, depois de colunas. Então, ó, deixa eu puxar para cima. Esse daqui não, esse daqui eu quero deletar. Esse pontinho preto aqui, vamos deletar ele. Deixa eu puxar aqui mais para cima. Então, aqui, ó, a gente vai ter o número de colunas e o número de linhas. Então, aqui, ó, é 0. Deixa eu puxar isso daqui pro lado para não atrapalhar aqui a leitura. Então, isso daqui, aqui, ó, pronto. Vamos tirar esse vetor aqui. Então, ó, int num, aqui é matriz, vamos mudar para matriz. Num matriz. Então, ó, aqui a gente vai ter a linha 0 e a coluna 0. E aqui a gente vai ter a coluna 1. Okay? Então, aqui a gente vai ter duas dimensões já. A gente vai trabalhar com duas dimensões. Então, vamos adicionar valores aqui. Então, aqui a gente pode colocar 5. Aqui embaixo, 23. Aqui embaixo, 20. E 1. Invertir aqui. Como será que a gente acessa aqui a matriz? Assim como o vetor. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Int. Vai colocar não, int não. Vai colocar num. Então, eu quero acessar o número 1 aqui, ó. Quero acessar esse número aqui. Então, é num matriz. Deixa eu puxar mais pra cá. Pera lá. Então, num matriz. Qual que é a linha que ela tá? Ela tá na linha 3. Linha 3. Qual coluna que ela tá? Tá na coluna 1. Então, isso daqui vai ser igual a 1, ok? Se numa matriz 3 e 1 vai ser igual a 1 aqui. Se eu quiser o 20, eu mudo aqui o 3 para 2. Então, é assim que funciona uma matriz, ok? Ela tem duas dimensões. Ou mais, pode ter mais, tá? Porque aqui, ó, eu posso colocar uma matriz aqui com mais um aqui. Daí vai ficar assim, ó. Não. Deixa eu voltar aqui. Eu não vou estar desenhando, mas ela fica, ó, por exemplo aqui. Deixa eu ver se dá para abrir mais uma. Por exemplo, aqui eu posso ter uma matriz. Então, matriz. Posso ter assim, ó. 2, 2, 2. Eu posso ter uma matriz assim. Mas a gente vai. Quase sempre a gente trabalha só com duas dimensões, ok? Mas pode ser que trabalhe com mais dimensões. Vamos voltar lá pro Tinkercad. Então vamos declarar aqui a matriz para quê que vai declarar a matriz? Para colocar os números, né? Para ficar melhor. Para não ter que ficar digitando um número por vez, um dígito por vez. Então eu vou deixar pronto os números aqui, mas já explico, ok? Então aqui, ó, eu já escrevi os dígitos. Então, ó, aqui a gente vai ter uma matriz de 10 linhas por 7 colunas. Porque a gente está utilizando 7 LEDs, ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E cada linha dessa matriz corresponde a um dígito, ok? Então, ó, a gente quer, por acaso, a gente quer printar o dígito 0. Então, como que a gente faz? Aí vai ter que abrir um for aqui. Então, vamos ter dois for, porque quando a gente for mexer com matriz, normalmente a gente utiliza dois for. Então, a gente precisa de duas variáveis de controle. Então, a gente já tem uma aqui, e vamos colocar outra variável aqui, que é o n. Porque, nesse caso aqui, vamos fazer ele printar todos os dígitos, ok? Então, n é igual a 0, ponto n enquanto for menor que 10. O que ele vai fazer? Ele vai fazer n mais mais. Abrir as chaves aqui, fechar as chaves aqui, colocar o delay aqui. Colocar um delay de 500 milissegundos.
Então, colocar aqui até 7. Então ele vai printar número por número. Tá, porque não ligou? Porque eu não troquei aqui. Então, aqui o pino continua o mesmo, vai mostrar o LED aqui. Só que aqui no high, o que está mudando, o que vai mudar é isso daqui. Então, aqui ó, o 1 significa high, como eu já disse anteriormente. Então, em vez de eu colocar high aqui, eu vou fazer ele percorrer essa matriz. Então, aqui ó, dígito 0, ele vai percorrer essa linha aqui. Depois, dígito 1, ele vai percorrer essa linha aqui. Ok? Então, aqui ó, então, aqui, dígito N, I. Então, o N aqui vai primeiro, porque ele vai até o 10. Até o 9, no caso, né? Porque vai até a posição 9 aqui. E o I é porque ele vai até a posição 6. E a nossa matriz vai até a posição 6. Então, vamos printar. Dígitos. Então, dígitos. Então, 0, 1, 2, 3. Deixa eu aumentar aqui o delay. Espera, pronto. Coloquei 1 segundo. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Ok? E se eu quisesse só mostrar um dígito? Se eu quisesse só mostrar um dígito, poderia fazer assim, ó. Então, em vez de eu fazer 2 fora aqui, eu coloco o dígito que eu quero mostrar aqui. Então, se eu quero mostrar o dígito 2, 2. Tá com insert ligado. Pronto, desliguei. Quero mostrar o 2, eu coloco só o 2 ali. Então aqui ele vai mostrar o 2. Mostrar o 5, coloco o 5 ali no lugar do N. Ele mostra o 5. Então é assim que utiliza a matriz e vetor. É muito provável que quem nunca utilizou matriz ou vetor não entenda de primeira, porque é uma coisa mais complexa. É um conceito da programação que é mais complexo. Mas eu indico treinar. Se for o caso, olhar outras explicações, se a minha não ficou clara. Eu estou deixando alguns links para auxiliar nesse processo de aprendizagem, ok? Então, até a próxima aula, pessoal!